Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede para que a gente aprenda com Ele, que é humilde e manso de coração para ensinar. E nós estamos dentro da nossa série Desmascarando o Mundo. Estamos trabalhando, queridos, os mecanismos de manipulação do mundo, como eles se organizam, como eles nos atacam, como se conectam dentro de nós. E nós estamos desenvolvendo parte por parte de como eles agem, para que a gente possa, em todos os níveis, lutar contra aquilo que o mundo, que o diabo quer lançar sobre as nossas vidas. Lembre-se, você como filho de Deus, como filha de Deus, amado, aceito, você também é um guerreiro, é um soldado que precisa se posicionar diante daquilo que está contra a sua vida, para que você possa, querido, ter a vitória de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que nós estamos dentro de uma luta, e essa luta precisa acontecer, acontece dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós precisamos nos posicionar do lado de Deus, e é isso que eu estou tentando trazer para você, abrir os nossos olhos para aquilo que o mal está tentando fazer e como nós podemos reverter essa situação dentro das nossas vidas, queridos, e depois de nós ajudarmos também como abençoadores, reverter essa situação na vida das pessoas que nós amamos. Então, eu quero mais uma vez dizer para você que nós temos um e-book grátis, totalmente grátis, para você ter ajuda de como implementar essa série, conhecer verdadeiramente cada parte desse processo e ajudar na luta contra tudo aquilo que o mal está tentando lançar sobre a sua vida. Não se furte dessa batalha, não viva no automático, não viva esperando apenas palavras boas, palavras de conforto, palavras de ajuda que vem de Deus. Não, Deus também, Ele nos chama a atenção para a luta que está acontecendo, nos chamando a nos posicionar contra, queridos. Nós precisamos tanto das palavras que nos trazem força, que nos trazem conforto, consolo, como nós precisamos também das palavras que mexem com o nosso interior e falam: olha, cuidado, não vá por aí, não faça isso, olha o que o diabo está fazendo na sua vida. Coloque um ponto final em algumas coisas que precisam ser colocadas, e esta série, ela vem justamente neste caminho de nos alertar contra aquilo que o inimigo de nossas almas está tentando colocar dentro de nós, querido. Muitas vezes nós achamos que algumas coisas que nós pensamos, que nós fazemos, como nós nos comportamos, algumas crenças que já estão estabelecidas dentro do nosso interior, são parte de nós mesmos. A gente que é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e não é nada disso. É simplesmente um mecanismo de manipulação do mundo que está sendo usado. Foi uma ideia, foi uma crença plantada pelo inimigo que está sendo desenvolvida dentro de nós e trazendo destruição para nossas vidas. E nessa série nós temos a oportunidade de identificar esses mecanismos, como eles agem dentro de nós, e a partir desse momento lutar contra tudo aquilo que não vem de Deus para as nossas vidas. Bom, nós falamos então dos mecanismos, nós falamos também das estratégias, dos conectores, dos ambientes que eles criam para trazer destruição para nossas vidas. E para nós finalizarmos, e depois disso nós passarmos então para como nós combatemos definitivamente cada área dessa, dentro de cada área dessa, o inimigo nas nossas almas, eu quero falar sobre o suporte dos mecanismos de manipulação. Eu coloquei 2 suportes, um interno e um externo, que eles dão toda a estruturação base para que o ambiente seja criado, para que o mecanismo use, trabalhe, para que os conectores sejam atuados dentro de nós, que dá caminho às estratégias dentro do nosso coração. Tudo isso tem uma base. Nada nesta vida ela acontece sem uma base, sem um suporte. Nós precisamos, queridos, não simplesmente viver pelas consequências pelas quais nós estamos passando, tentando remediar as consequências. Sempre é extremamente inteligente, em qualquer área ou adversidade que nós estamos vivendo, nós procurarmos as causas. Sempre as causas, queridos, são mais importantes do que as consequências. Quando você ameniza, quando você coloca um ponto final nas causas na sua vida, de algum problema, de alguma coisa errada que você identificou dentro do seu coração,
inevitavelmente a colheita vai cessar, vai parar, ou seja, as consequências vão diminuindo, até que elas param, mas nós precisamos olhar para as causas. E quando eu falo isso, eu estou querendo trazer uma figura para que nós olhemos com muito carinho, querido, para o suporte desses mecanismos dentro das nossas vidas, que eles vão dando energia, eles vão dando força, eles vão dando motivação dentro do nosso interior para que o trabalho do inimigo seja facilitado dentro da nossa alma. Nós precisamos entender que uma das coisas importantes que nós precisamos fazer é lutar contra essa base, contra esses valores, contra esse suporte que está continuamente como uma fonte verdadeiramente dando energia para tudo aquilo de mal que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e nós temos que ter cuidado com tudo isso. Olhe para o suporte, não fique como o inimigo quer, refém das consequências, refém daquilo que é urgente, daquilo que está acontecendo na superficialidade. Você precisa olhar para dentro, para o começo, aonde está o suporte desse problema que eu estou vivendo, aonde ele começou, aonde ele está trazendo as suas energias negativas, a sua força terrível para dentro da minha vida, que está acontecendo tudo isso. Então, quando eu tenho essa visão do suporte, eu luto contra o suporte, que eu vou retirando aos poucos, eu vou retirando a energia que os mecanismos de manipulação, eu vou retirando a força, a motivação que os mecanismos de manipulação, que também os nossos conectores têm dentro de nós, e aí eles, sem força, não conseguem trazer tantas coisas ruins, tantas consequências negativas para a nossa vida. E são dois os suportes que nós temos dentro do nosso interior, que faz com que esses mecanismos tenham sucesso dentro de nós. Ou seja, eu quero que você entenda, é onde eles são montados, tá? É o chão, é realmente a base. Pense em uma construção de uma casa, eles são os alicerces que eles permitem que esses mecanismos sejam conectados, né? Venham a se ligarem aos nossos conectores dentro de nós e façam todo o seu trabalho de criação de um ambiente destrutivo dentro da nossa vida. Eles são o suporte, a base que fornece energia, que fornece a força para que a motivação para que eles continuem trabalhando dentro desse ciclo destrutivo. Eu coloquei dois suportes, como eu falei, um dentro de nós que tem a ver conosco e um fora de nós. E esses suportes são, do primeiro são o egoísmo, é o orgulho humano, querido. Quando nós não permitimos que o orgulho faça parte da nossa vida, que tome conta do nosso coração, que dirija os nossos atos, mais e mais esses mecanismos de manipulação têm força dentro do nosso interior. E o externo é o inimigo de nossas almas. Nós não podemos achar que o diabo simplesmente é uma retórica, é uma historinha que a Bíblia conta, o mundo espiritual maligno não está acontecendo, é algo que simplesmente a religião traz para falar alguma coisa, para mostrar algum caminho, é simplesmente algo que as pessoas estão inventando. Não, queridos, é um ser realmente que está tentando destruir a nossa vida a todo tempo, e uma das coisas que nós fazemos para facilitar a sua vida é não dar atenção àquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está lutando, que está lançando sobre as nossas vidas. Mas quando as consequências de eles estarem gerindo a nossa vida vêm à tona, a gente percebe que são consequências devastadoras, consequências verdadeiramente que só trazem mal para a nossa vida. E aí, quando chega a consequência, é a hora que o ser humano começa a chorar, começa a se lamentar: por que isso aconteceu, porque eu estou vivendo isso, o que está acontecendo na minha vida. Mas tudo isso, querido, foi financiado lá atrás pelo orgulho que está dentro do ser humano, pelo inimigo de nossas almas, que com as suas intenções malignas, o pai da mentira sempre está lançando coisas negativas, mentiras para dentro do nosso interior. Ele está
sempre tentando com que a gente escolha caminhos que pareçam bons aos nossos próprios olhos nesse começo, no começo daquilo que a gente está escolhendo, mas que inevitavelmente vai trazer algo de destrutivo para as nossas vidas. Olha só o que acontece quando este gestor, o orgulho, está dentro de nós, quando nós estamos dando ouvidos ao que o inimigo de nossas almas está falando, levando por aquele caminho que ele está nos mostrando, ou então ignorando, como se ele não existisse e tudo fosse uma questão simplesmente de história em relação a sua existência, aquilo que ele está fazendo de mal no mundo, seu processo de roubo, morte e destruição. Olha o que acontece com a pessoa. Mateus capítulo 7, versículo 26 nos fala um pouquinho sobre isso. E aquele que ouve, Jesus falando, e aquele que ouve minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus estava terminando aqui, queridos, o sermão da montanha, e aí ele traz esta verdade para as nossas vidas, e é justamente neste caminho que a pessoa que permite que este suporte chamado orgulho, este suporte chamado inimigo de nossas almas, o diabo, continue atuando para trazer os mecanismos de manipulação para dentro de nós, se conectarem, se ligarem aos conectores com as suas estratégias, criarem um ambiente de destruição que nós falamos até a semana passada. Então todo este processo, esse ciclo destrutivo, ele é alimentado, e ele é alimentado pelo orgulho do ser humano, ele é alimentado pelo inimigo de nossas almas. E o que acontece quando a pessoa está neste caminho? Ele se transforma neste homem insensato que ouve a palavra de Deus, que ouve as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não constrói a sua vida sobre ela. Perceba que Jesus ele fala que nós precisamos construir a nossa vida sobre as suas palavras, ou seja, o Senhor Jesus, as suas palavras devem ser o suporte, devem ser a base, a estruturação onde nós construímos a nossa vida, a nossa história. Dessa forma a gente vai conseguir alcançar todo o propósito de Deus para nossas vidas. Agora, quando a base da minha vida de construção, aquele que me fornece energia, aquilo na onde eu me escoro, esses são valores que vêm do mundo, que vêm do diabo, implementado pelo diabo e aceitados pelo meu interior de maneira automática, ou simplesmente que é uma ebulição, que é um resultado do meu orgulho. Eu sempre estou procurando viver aquilo que o meu orgulho manda, a direção que ele está me direcionando dentro dessa sociedade que a cada dia se torna mais egoísta, querido, que se torna cada dia mais individualista. Dentro dessa sociedade, a gente fomentando esse orgulho, nós somos esse homem insensato, que nós retiramos a palavra de Deus, nós retiramos Deus do centro, nós retiramos Deus da construção, da nossa base, aquela base que é sólida, que deve ser sólida para as nossas vidas, e nós colocamos bases que vão fomentar o mal dentro de nós. Lembre-se que nós temos uma escolha, ainda que hoje eu esteja fragilizado por tudo aquilo que está acontecendo em minha vida. Nós temos sempre uma escolha. Deus nos deu esse poder de nós termos a oportunidade de escolher, e muitas vezes, de maneira automática, nós entregamos a nossa vida, o controle das nossas vidas, ao inimigo de nossas almas, ou simplesmente ao nosso orgulho. Lembre-se, o orgulho ele se transforma, ele se amolda de diversas formas. Ele pode estar caracterizado em cada mínima decisão, em cada mínimo pensamento, em cada mínimo sentimento dentro dos nossos corações, independente da posição que eu tenho, da religião que eu estou, do quanto tempo eu sirvo a Deus. Ele sempre vai ser uma luta constante até o último dia das nossas vidas, e nós precisamos conscientemente tirar das suas mãos a força, tirar das suas mãos o controle da nossa vida e passar para o nosso Senhor. Então eu quero que você identifique hoje isso dentro do seu coração. Olhe para as áreas da sua vida, mas não olhe simplesmente para as consequências daquilo que está acontecendo de maneira negativa. Faça aí
uma reflexão, vai dando alguns passinhos para trás para você ver que quem está alimentando essa situação ou é um engano do diabo, é aquilo que ele está falando sobre a sua vida, ou então aquilo que está fornecendo a energia, a força destrutiva para que isso aconteça dentro do seu coração, dentro da sua vida, vai ser o orgulho, ou uma junção desses dois suportes. Você vai perceber, queridos, que se você fragilizar, que se você se colocar contra esse suporte, esta base que o inimigo tem dentro dos nossos corações, que o orgulho coloca dentro das nossas vidas, a sua vida vai começar a entrar por o caminho de Deus, um caminho diferente para nós conseguirmos receber das suas bênçãos, o viver o seu propósito, a sua visão para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que nós vamos ter que mexer com alguém que não quer ser movido de maneira nenhuma, o nosso orgulho, o inimigo com as suas mentiras, e isso realmente é uma guerra. Então prepare-se para a guerra, identifique, reflita sobre isso, porque nós vamos começar daqui a pouco a falar como nós lutamos verdadeiramente contra cada partezinha dessa, e lutar contra o suporte, contra aquilo que vai dando energia, né, para todas as nossas ações, nossos comportamentos, como nós estamos vivendo, as situações que estão acontecendo na nossa vida. É imprescindível para que nós possamos ter de Deus o controle verdadeiramente sobre a nossa vida, o protagonismo sobre a nossa história, e fazer escolhas que nos levem a médio e longo prazo viver a vida que Deus construiu para nós. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.